Fala, meu povo! 19 de fevereiro e vamos com o nosso tarô do dia. Ontem eu fiz a tiragem da semana aí logo após um atendimento. Estava assim meio descabelada, mas está tudo certo. Importante a mensagem ser passada e foi muito profunda. Uma semana aí para você não ficar com os punhos cerrados, cheio de armadura. É para ir para a vida mesmo. E hoje, dia 19 é dia de ir para a vida. 19 a gente faz a redução e a gente traz o número 1, que é o mesmo número do nosso ano de 2026, tá? Se você não viu minha leitura de 2026, veja, está lá no YouTube, na playlist, as playlists são super organizadas, não é que nem tem gente que deixa desorganizado, não, lá é tudo organizadinho, então você olha lá na playlist Intuitivas do Tarot Terapia, acha a leitura de 2026, faz anotações, porque tem considerações extremamente importantes, tá? Como você acessa o meu YouTube, link na bio. Bom, então, como a gente traz o número 1 hoje, é como se você já tivesse trilhado o ciclo do número 1, o ciclo do número 10 e agora o dia 19. E é meio que a vida dizendo assim, ó, filho, o tempo tá passando e você continua em looping, não faz nada. É hora de confiar, sentir e partir para a vida. Independência, eu quero, posso, eu consigo, vou fazer, criação, e colocar os pés no chão, indo com muita independência para impulsionar as coisas que precisam ser feitas na sua vida. É hora de ir, tá bom? Simbora, primeira leitura aqui, a gente vai trazer os signos e algumas situações para o nosso dia de hoje, já caindo aqui Câncer, agora Librinhas, Taurinos serão contemplados aqui com essa situação, Gêmeos, Leão, Capricórnio. Então, mais uma vez, a gente traz aqui Câncer, Libra, Touro, Gêmeos, Leão, Capricórnio. Câncer, Libra, Touro, Gêmeos, Leão e Capricórnio. Primeira situação do nosso dia 19. Alertas para vocês. O 8 de espadas e a interferência. Olha a mente. O 5 de espadas. A Rainha de Copas. A morte, o 4 de copas, o 7 de copas e o 10 de espadas. Nossa, 3 cartas aqui sinalizando uma questão extremamente importante. Meu povo, o que tem de importante aqui? O 8 de espadas com 5 de espadas, me parece que vocês estão travando batalhas mentais. Isso tudo por conta das emoções. Há uma necessidade de equilíbrio emocional, primeiro, para haver um encerramento de ciclo, ou vocês já estão passando por um encerramento de ciclo, tá? E vocês talvez estejam chateados porque coisas da vida não estão acontecendo. Mas saibam que vocês estão numa fase de derreter o território das ilusões. Olha isso aqui. Tem copas sendo derretidas aqui. E esse sofrimento ele vai terminar. Eu trago 2 cartas aqui de finalizações. A morte e o 10 de espadas. Agora, para algumas pessoas, vocês podem estar em disputas que estão mexendo muito com o mental de vocês com outra pessoa, tá? É algo que não oferece mais vitalidade para a vida de vocês, tá? É encerramento de ciclo, como eu expliquei para minha cliente ontem. Eu falei, ó, esse ciclo pode ser uma coisa que você está enxergando e está passando mesmo, ou pode ser um ciclo aí, só um minuto, claro. Ou pode ser um ciclo que esteja no quântico, você sabe que você está passando por uma fase de transição e essa transição mexe com você internamente, você não sabe o que está acontecendo, você está agoniado, mas são ciclos para terminar com as ilusões, tá?
Falei das runas, né? Do lançamento das runas. Do atendimento com runas. E agora eu vou tirar uma. Já tirei. Na verdade, uma não, é um tarô de runas. Raido. Isso que fala de uma jornada. Quando o Raido cai, eu lembro muito do arcano do carro, onde vai falar de uma jornada, onde vai falar que você precisa ir, que você precisa seguir em frente, tá? Talvez a gente esteja falando sobre o seu lar, precisando encerrar ciclos, padrões, etc. Talvez a gente possa estar falando sobre questões que envolvem deslocamentos, viagens. Essas viagens podem ser externas ou interiores também, ok? Mas tem algo aqui que vocês precisam entender que faz parte do encerramento de ciclo. A Lua traz processos inconscientes. Outras processos inconscientes aqui, você precisa trazer para a consciência alguma coisa e algo que está impedindo você de ser feliz. Eu trago o navio, eu falei de viagens em Araidô, mas eu falo do navio também trazendo mudanças a caminho, trazendo deslocamento. Pode ser o deslocamento do estado em que você está, estado de espírito, porque eu trago muito emocional e mental aqui, em busca de novidades. Talvez você esteja esperando alguma coisa cair no céu para que você seja feliz, para que você seja feliz. Mas aqui está dizendo, olha, talvez você tenha que tomar atitudes, olhar sob uma outra perspectiva e começar mesmo a encerrar esses ciclos dentro de você, tá? Que aí é como eu tenho um tarô. Primeiro você se joga ao universo e ele te pega depois. É mais ou menos isso. Simbora? Próxima situação. Segunda situação. Ai, tá bom. Escorpião. Capricórnio novamente. Áries. Câncer. Gêmeos. Avisar como funciona aqui, porque você pode estar aqui pela primeira vez, tá? Se caiu Gêmeos na primeira situação e Gêmeos na segunda, não significa que seja pra você, mas possa ser que seja tudo pra você, realmente. Ok? Aquário. Então, a gente traz Escorpião, Capricórnio, Áries, Câncer, Gêmeos, Touro e Aquário. Que temos pra essas pessoas hoje? Não? Tá com a energia da outra leitura. Bora. O arcano do louco. Atenção, signos que caíram na primeira situação. Eu posso ter falado aqui, vocês vão ver se isso vai caber ou não na vida de vocês. Mas eu posso ter falado aqui de uma situação que finda ciclos e depois o que está por vir agora. Tá? Então, atenção, se o seu signo saiu na situação anterior. Então, eu trago o louco. Falei isso porque lá tinha morte, aqui tem um louco. Pode ser o final de uma jornada, início de outra, onde vocês têm ganhos. Ganhos, inclusive, financeiros. O julgamento é uma mudança de situação aqui que precisa acontecer. Mas você pode estar passando por esse julgamento. A sua prosperidade pode estar retida por conta de uma situação extremamente sacrificante, mas o sacrifício ele é espiritual. E quando eu falo que esse sacrifício é espiritual, é porque é uma fase mesmo da tua vida, tá? Dentro dessa jornada. Eu tenho 4 arcanos maiores no jogo de vocês aqui. Eu trago minha cara com esses barulhos de moto. Eu trago o louco, eu trago o julgamento, eu trago o enforcado e eu trago o sol. Vocês já devem estar tendo clareza sobre isso, mas eu quero falar que o sol ele vem aqui. A carta que antecede o sol nesse jogo é o As de Paus, e o As de Paus é a mão do divino colocando uma nova oportunidade onde tudo fica claro. A gente pode estar falando aqui de reconhecimento, de trabalho em equipe, de pessoas que estão envolvidas na situação, tem uma prosperidade para chegar, mas você está nessa fase do julgamento. Tem uma mudança de situação também.
Vocês terão ganhos, vocês terão impulso, vocês já são prósperos. Estou falando aqui com pessoas que são prósperas e às vezes nem sabem disso, nem se dão conta disso. E às vezes, e esse julgamento ele está aqui porque a situação ela vai mudar, mas não adianta tu estar falando assim, a situação vai mudar. Se você está no julgamento, você está sendo julgado por quem? Pelo divino. E como é que ele faz isso? Das mais diversas formas. Talvez tenha tido uma torre na sua vida, tudo tenha desmoronado, etc. E aí eu falo para vocês, a mudança de situação é para que você venha renascer moralmente e para que você olhe para dentro, tá? Talvez você já tenha passado a olhar para dentro nesse ínterim aqui que eu estou falando. Eu trago Ingvaz falando de uma regeneração. Talvez as coisas estejam demorando para acontecer aí. E essa sensação de que as coisas estão demorando para acontecer, você vai conquistar, tá? Você talvez esteja numa fase do desconhecido, poxa, não sei onde é que vai dar. Mas a guiança aqui quer que vocês aproveitem ao máximo e tenham ousadia diante da vida. Vocês estão sendo guiados, tá? Muitos aí estão lidando com uma situação que envolve raiva, ou de vocês, ou de um certo alguém. Ou vocês estão com raiva de vocês mesmos. Mas vocês vão alcançar a felicidade. Muitos aqui estiveram lidando com relações kármicas ou estão lidando com relações kármicas. Vocês estão com muito medo, mas é um karma e esse karma vai finalizar em breve. Tenha paciência, tá? E continue correndo atrás das suas conquistas, que as coisas vão acontecer. E não fique parado esperando uma solução somente do divino, a menos que a guiança tenha te dito para fazer isso, tá? Próxima situação, encerramos a outra. Envolve Libra, Escorpião, Câncer, Touro, Leão, Sagitário, Gêmeos, Áries. Libra, Escorpião, Câncer, Touro, Leão, Sagitário, Gêmeos e Áries. Não vi peixes por aqui hoje, mas enfim. Pode ser que as pessoas de peixes estejam lidando com situações aqui com outras pessoas, ou com pessoas desses signos, tá? Energia ainda da leitura anterior. Vamos lá. Bora. Com 4 de paus. Caiu tudo aqui. Eu vou aceitar. A rainha de copas. O 7 de copas. O 9 de copas com a felicidade, a saciedade com 10 de copas. O 8 de copas, nossa, quanta emoção. E o 2 de paus. O que eu vejo aqui? A necessidade primeiro de não parar. Vocês estão completos aí na fase de vocês, mas talvez vocês não estejam enxergando isso. Bom, o 4 de paus é uma carta que a gente pode estar falando de estabilidade, mas a gente precisa avaliar tudo aquilo que a gente conquistou e continuar buscando. Não é uma carta que mesmo que você esteja estável para você parar. Então, o que guiança quer aqui é que vocês avaliem tudo que já foi conquistado por vocês, mas não parem, continuem. Só que tem algo no âmbito emocional de vocês que caiu tudo por terra e vocês precisam se sentir felizes novamente, saciados, para que vocês voltem a fazer talvez um trabalho com afinco. Só tem arcanos menores aqui, é uma energia muito que não é do divino, é uma energia que vocês estão passando por isso. Tem gente que não está vendo mais sentido em determinadas coisas da vida e precisam fazer uma escolha, tá?
E você tem o domínio dessa escolha. Apesar de ser um jogo predominantemente de arcanos menores, quem está aqui? Ansus. Ansus é uma runa onde o divino está lhe amparando nas tuas escolhas. Então, eles querem que vocês escolham. Eu vejo aqui, pode ser novidade chegando, eu vejo uma libertação de alma. Porque eu trago cegonha, inclusive na mentoria, né? Do meu baralho, lindo, maravilhoso, que eu amo, de paixão, fofoqueiro. Na mentoria a gente estava trabalhando com a carta da cegonha e uma pessoa até me disse assim, poxa, era uma carta que eu não dava nada e é uma carta que hoje eu visualizo que é uma libertação da alma, sabe? É um voo de liberdade em busca das novas coisas. E coisas que lhe tragam satisfações verdadeiras e não ilusórias. Isso o jogo diz, tá? Então, gente, aqui eu tô vendo uma avaliação da própria vida que pessoas precisam fazer. Não tô sentindo os livros aqui como segredos, tô sentindo como projetos. Vocês focarem, vocês comunicarem, vocês avisarem, vocês fazerem exposição dos projetos de vocês, aquilo que pode ser divulgado, é claro. Vocês são centelha divina, vocês talvez recebam um convite, uma proposta onde vocês vão ter que escolher, tá? E essa escolha está sendo tudo guiado pelo divino, ok? Para algumas pessoas envolve um processo de amadurecimento, porque muitos estão perdidos nessa jornada. Para outras está falando de filhos. Aqui pede que vocês mantenham a calma. A guiança sabe que muita coisa já não está fazendo sentido para vocês, né? Então vocês querem buscar algo novo, mas vocês vão se libertar aí espiritualmente de algo que aprisiona vocês. Tem mais uma aqui para sair. O Papa Hierofante, arcano do signo de Touro, mas aqui a gente vai estar falando de contratos. Podemos estar falando de casamento, de contratos também. Podemos estar falando de instituições, tá? Mas podemos estar falando do divino, trazendo a chave. Olha, no fundo de tudo aqui, lá em cima, tem algo divino para acontecer. E aqui tá pedindo, façam as coisas acontecerem, Rainha de Paus. A Rainha de Paus, ela faz acontecer. Tem um arcano do louco aqui. Se vocês estão precisando se jogar em algum projeto novo, façam isso, tá? Façam isso. O divino tá botando a mão para trazer sucesso. É isso aí. Ok. Vou de situação rapidinha aí, pelo amor. Hoje vai ser diferente. Vamos ver quem serão os contemplados. Amor para Leão. Recados para leoninos. Olha, hoje vocês precisam se valorizar, tá? Valorizar quem vocês são, a pessoa que vocês são. Vocês são joias raríssimas aqui. E vocês, enquanto joias raras, vocês precisam se valorizar. Valorizar quem vocês são, a pessoa que vocês são, saber que vocês são merecedores de alianças aí. Alguém pode receber uma proposta, buzinar aqui no meu ouvido. Se você receber uma proposta, parece ser uma boa proposta, tá? Então você aceite, me conte aqui se você precisar. Espera aí. Leão contemplado. Outro signo. Virgem. Virginianos, vocês precisam passar um tempo maior de qualidade, ou com vocês mesmos, ou com as parcerias de vocês, tá? Passar tempo juntos. Trazer pureza, leveza, brincadeiras. Buscar o leve e o bom da vida. Falam aqui de figuras femininas, de gêmeos, que estão aí, talvez sobrecarregados. Para alguns tem uma questão de filhos envolvidos, tá? E aí vocês estão sobrecarregados, sabotando as coisas, talvez. E vocês precisam transformar o tempo de vocês em tempo de qualidade, tá? Junto com a parceria de vocês. É isso aí. Só um tempo mais próspero. Opa. Próximo signo. Escorpião. Escorpião.
Olha, estão aproveitando aqui o paraíso. Vocês estão numa fase boa do amor. Uma fase como se fosse do arcano do sol. Aproveitando, aproveitem entre casais. Tá tudo lindo, tudo maravilhoso. Vamos aproveitar, nem vou tirar outro. Último signo aqui da situação do dia. Hoje serão somente 4. Vocês podem estar lidando com pessoas desses signos, tá? Sagitário. Hoje, então, já foi Leão, Virgem, Escorpião e Sagitário. Sagitário, que tem pra vocês hoje? Gente, sagitarianos vão receber uma proposta hoje. Ou serão pedidos em namoro, ou vocês simplesmente... vai ser pedido somente em namoro, noivado, enfim. Mas que vocês podem receber pelo menos um convite para jantar. É alguma coisa disso que eu quero falar. Pode ser até um convite para viajar, enfim. Mas é uma proposta que vocês recebem hoje. E eu vou falar para vocês essa proposta aqui, tá deixando vocês extremamente felizes. Ou podem ter recebido uma proposta. Tá bom, tá lindo, tá maravilhoso. Gente, meu beijo super grande. Querendo fazer uma leitura comigo, clarificar a sua situação, sua vida. Acabou o carnaval, então foque em você. Porque essas coisas passam e a gente fica preso em questões que a gente precisa resolver, né? Estamos aqui para resolver questões todo o tempo da nossa vida. Então não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Se você investe muito em outras coisas da sua vida, por que não investir em você? Eu falo assim, roupas, sapatos, bolsas, etc. Outras coisas, ou futilidades, festas, etc. Você também pode investir no seu autoconhecimento, que você ganha muito mais. Então busca o reino dos céus, depois o resto vai ser acrescentado, tá bom? Cheiro, beijo.